Ontem, a amiga de infância que me atacou agressivamente e tentou roubar minha cueca. Hoje, ela se tornou uma pessoa grudenta que pede carinho e abraços. Ela ainda quer que eu sinta o cheiro de leite nos pés dela. À noite, ela até aproveita que estamos em casa para fingir-se perdida e entrar sorrateiramente no meu quarto. Só porque na vida passada nós dois crescemos juntos por mais de 10 anos. Finalmente estávamos prestes a ficar juntos com muito esforço. No entanto, essa felicidade difícil de conquistar foi interrompida por um acidente de carro repentino na estrada. Quando ela abriu os olhos novamente, ela renasceu quando eles ainda eram inimigos mortais. Ela correu para meus braços com lágrimas nos olhos e murmurando sem parar: Jardim de chá, jardim. Apesar de ter sido alvo de bullying e de abusos, o que foi muito doloroso por anos. Mas neste momento, a queda da ficha também é válida. Podíamos ver as mulheres passando, que estavam muito interessadas em ver este casal se abraçando na rua. É só você falar diretamente. Eu a dei um leve tapinha nas costas. Levantou a cabeça e mostrou uma expressão de tristeza. Tem algo a dizer. Mas não disse nada. Em seguida, ela pulou novamente para o meu colo. No caminho de volta para a escola, eu ainda estava muito nervoso. Sem tradução disponível? Senhora, o que você quer que eu faça? É só dizer diretamente. Vamos parar com isso. Com medo. A garota parecia sentir meu nervosismo. Ela imediatamente soltou a mão. Mas seus olhos ainda brilhavam com uma empolgação incontrolável. No caminho de volta para a escola, ainda estava nervoso. Mesmo contando com seus anos de experiência. Não consigo pensar em qual canção essa senhora estava realmente cantando. Quando estava quase chegando na porta da escola, o tom de voz. De repente, um som claro e agradável soou ao meu lado. Antes disso, tentando lembrar da conversa que tivemos ao sair ao meio-dia. Você é seu próprio destino. O que você quer que eu faça? Mas, logo que saí, eu me arrependi. Então, virei-me e sorri. Meu sorriso chamou a atenção de vários garotos ao redor. Mas eu senti uma conexão. A senhora definitivamente tinha boas intenções. Na aula de álgebra linear, o professor estava falando sem parar. Mas, Xiaoqing não estava prestando atenção, com a mão direita apoiando o queixo, lembrando da cena que revivi. Justamente agora, ela estava fazendo compras com Wu Muyun. Os dois estavam em frente a uma barraca esperando o sorvete ficar pronto. Um carro de passeio perdeu o controle de repente. Como uma fera faminta, veio em direção a eles. Lu Muyun instintivamente a empurrou. Em um instante, ele foi atingido e caiu no chão. Ao redor, havia um brilho vermelho ofuscante. Xiaoqing só ouvia um zumbido. Os sons ao redor desapareceram, correndo como louca até ele. Ela só se lembra de que nos olhos de não havia medo nem pânico. Mas sim, estavam cheios de arrependimento e tranquilidade. Como se no último momento de sua vida, ele ainda estivesse a confortando para não ter medo. Com a fraca luz em seus olhos se apagando lentamente, estava parado no mesmo lugar. Desmaiou no lugar, com todo o corpo mole. Ao abrir os olhos novamente, ela já estava de volta a esta rua familiar. Voltando a antes, quando os dois ainda eram inimigos mortais. Naquela época, na vida passada, os dois se machucaram. Finalmente, conseguiram um final feliz com muita dificuldade. Aquela felicidade difícil de alcançar ficou congelada na estrada. Não há tradução, possivelmente um erro de digitação. Eu quero te devolver toda a suavidade e carinho que te devo. Ela virou a cabeça discretamente, olhando para que estava prestando atenção na aula. A luz do sol fora da janela caía sobre o perfil do adolescente, dando um contorno dourado aos seus traços delicados e tridimensionais. Xiaoqing, levante-se e explique o processo de resolução dessa questão. A chamada veio de repente. Tirou os pensamentos que estavam originalmente vagando. Ela estava completamente perdida. A questão, escrito na lousa. Embora ela conhecesse todos os números, letras e símbolos. Mas por que, quando combinados, se tornaram um quadrado? Os colegas ao redor estavam olhando para ela. O professor também franziu levemente a testa. Ele empurrou os óculos com impaciência. Sentiu o rosto quente. Estava um pouco desnorteada. Nesse momento crucial, eu silenciosamente empurrei um papel com o processo de resolução para sua frente, como se tivesse encontrado um salva-vidas. Xiaoqing seguiu o que estava escrito no papel para resolver a questão. O rosto do professor gradualmente passou de sério para tranquilo e depois para admirado. A aula rapidamente chegou ao fim. O principal motivo foi que Xiaoqing acabou adormecendo enquanto ouvia. Em um instante, eu também arrumei minha mochila enquanto a provocava. Olha como você está babando. Você olha, sempre teve essa aparência. A imagem dela não existe. Onde está a água? Eu não consegui conter o riso. Embora seja difícil lidar com isso. Embora eu tenha medo disso. Mas às vezes eu sonho em comprar algo limitado, para me preparar. Mas descobri que a mulher mais estava dando sinais de vida. Ela estava com uma expressão de quem acabou de acordar. O barulho era suave e baixo. Imposto. Eu fiquei perplexo. Não conseguia acreditar nos meus ouvidos. Xiao usou esse tom de voz doce. É isso que estou ouvindo?
De acordo com a lógica, deveria ser eu correndo à frente. Ela estaria me seguindo de perto, cuidando da mochila, segurando a mochila e acenando para mim. Será que foi porque eu acabei de ajudar? Será que foi só uma vez? Será que foi porque eu apenas abrimos uma exceção? Eu não consigo associar essa fragilidade a essa mulher má. Isso tudo junto. Tudo se resume a ela acordar. Só olhar para o que ela despertou. Atalhos rápidos. Estou com fome. Eu peguei minha mochila e fui com ela. O brilho do sol poente se espalha pela rua. A sombra dos dois caminhando lado a lado é curta. Coloquei as mãos nas costas da saia. Passos leves e alegres. Você pode me enviar o horário das aulas? Não foi você que me enviou mês passado? Você deve ter deletado como lixo. Olhando para ela. Olhando para o chão. O dia de hoje está confuso. Desde o jardim de infância até agora. Normalmente, Xiao King só tem 3 frases. Traga aqui. Não fique enrolando. Você está louca? Ela ainda pede a minha opinião. Então é melhor elevar um pouco o travesseiro. Nos sonhos, deveria ter de tudo. Eu tenho uma pergunta para você. Ela olhou para mim. Seus olhos revelavam um reconhecimento que nunca vi antes. Então eu vou tentar não ser evasivo ao te responder. Ela perguntou suavemente. Se eu te perseguir? E então eu falei sem pensar. O que mais posso fazer além de correr? Costumo ser forte. De repente estou forte. Virei o rosto para a direita com uma expressão de desespero. Eu, que já estava confuso, fiquei ainda mais. Eu estava claramente respondendo com seriedade. Por que ela está com essa expressão? Eu disse. Dividir. Você está passando por algo recentemente? Perguntou com a sobrancelha franzida. Há tantas coisas ao anoitecer. Claramente sente 5. A situação não era esperada. Embora essa bruxa seja tanto odiada quanto temida. Mas é uma questão. Eu ainda estou bastante preocupado. Afinal, há mais a ver. Eu realmente não consigo encontrar outra pessoa que esteja enlouquecendo. Aconteceu algo muito aterrorizante. O som do que foi visto. Fale comigo um pouco. Hoje, vou me forçar a ser seu lixo. Tentei confortá-la. Ela claramente não queria falar daquela coisa novamente. Algo que a faz sofrer. Se você não quer falar, tudo bem. Você não parece muito bem. Então, por bondade, vou te convidar para um chá com leite. Ao lado da escola, há uma loja de chá de leite. Eu rapidamente comprei 2 xícaras de chá de leite. Nós penduramos o chá de leite na bicicleta. Então, fomos juntos em direção ao parque. Nós paramos sob uma grande árvore de figueira. Eu entreguei o chá de leite morno para Xiu QNG à minha frente. Eu não consegui me conter e falei algo bobo, quando você não estava me respondendo. Na verdade, você ainda é gentil. A Xiu QNG me lançou um olhar. Então, ela pegou o chá de leite. Ela disse em um tom suave. Venha um pouco mais perto. Eu obedientemente me movi um pouco para perto dela. Quando estávamos sentados juntos, eu costumava manter uma distância de um passo entre nós, justamente para evitar que ela me atacasse de surpresa, para eu ter tempo de reagir e sair correndo. Suas 2 pequenas mãos seguravam o chá de leite quente. As pontas dos dedos estavam um pouco abertas, com os dedos levemente relaxados. Ela se inclinou levemente e encostou suavemente a cabeça no meu ombro. Só assim. No fundo, só consigo me sentir tranquila na presença de Xiaoqing. O que está acontecendo agora? Ela sente que é apenas uma fantasia de quando estava à beira da morte. Eu pareço calma por fora, mas minha mão segurando Milk Tea está tremendo. Minha mão esquerda já me traiu. Este tipo de gesto íntimo é algo que eu nunca ousaria sonhar. É por isso que estou aqui. Eu lembro vagamente de ter lido isso nos livros de história do meu antigo colégio. Os prisioneiros da antiguidade, antes de, tinham que comer uma refeição farta. Xiaoqing, você está me dando uma refeição de morte. Você já sabe disso. Minha voz está um pouco trêmula. De qualquer forma, não importa. Hoje eu vou me jogar. Ela ficou parada e perguntou. Ela disse. O que eu sei? Não me deixe louca. Foi errado da minha parte tirar fotos suas enquanto você dormia. Posso deletá-las agora? Quando me virei, ela me encarava fixamente. Ela perguntou curiosa. Não é um problema? Não é porque eu joguei suas meias fora anteontem? Ou porque joguei seu novo pôster como se fosse lixo? Você não percebeu tudo? Fala alguma coisa. Estou completamente. Lembro vagamente de mim mesma. Na verdade, eu estava sendo muito discreta ao fazer isso. Você deve perceber. Estranhamente calmo. Sinto uma dor no lado da cintura. 2 dedos longos realmente já estavam lá. Foi removido. O líder é alguém. Eu realmente soltei um suspiro de alívio. Os olhos de pêssego brilhantes estavam arregalados. Não gosta? A gentileza que te devo, eu provarei amanhã. Conversar é uma maneira suave de me conectar com você. Devendo a você um dia. Não pode ser hoje. Erro, 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 erro. Senhora. Cometi um erro 7. Eu errei. Acompanhado por um grito agudo. Alguns pardais saíram das folhas densas da grande árvore. Das folhas. Quando os dois voltaram para o condomínio, o dia já estava quase escuro.
As luzes sensíveis ao som no corredor acendiam uma a uma conforme os passos. Os dois moravam bem em frente. Eu acabei de me virar para pegar a chave. Eu senti que algo puxou levemente a parte de trás da roupa. Eu parei o movimento. Ela virou a cabeça, confusa. Shilkni olhou para mim. Seus olhos brilhavam com uma luz diferente. Você pode me esperar um pouco amanhã de manhã? Eu fiquei um pouco surpreso. Eu respondi. Eu queria dizer algo, mas fiquei confuso. Eu quero te acompanhar para a aula. Depois de voltar para casa, eu conversei rapidamente com minha família. Em seguida, eu voltei silenciosamente para o meu quarto. Eu me deitei na cama. Toquei suavemente na tela do celular para acendê-la. Descobri que tinha duas mensagens não lidas. A primeira era uma mensagem de boa noite do Xian Y. Ele também enviou um meme de um gato inclinando a cabeça. Era muito fofo. Xian Y é como eu salvei Shilkni nos contatos. Usei esse nome desde o ensino médio até agora. Para mim, Shilkni é alguém que não aceita a razão. Ela é cheia de força bruta, mas sem pensar. É igual ao rei da Oeste, Xian Y. Se ela descobrir esse contato, não é nada demais. Respondi a ela boa noite com um coração ansioso. Depois, fiquei em dúvida. Decidi ainda assim pedir ajuda no fórum. Posição. Minha amiga de infância está agindo de maneira estranha. No dia anterior, ela estava sendo agressiva comigo. Hoje, de repente, ficou carinhosa. Mudou completamente. É como se fosse outra pessoa. Como devo lidar com essa situação? Estou esperando online. No dia seguinte, perfeito pela manhã. Eu me preparei cedo. Retorno da dupla. Resposta do convite. Com o som de milhares de batidas na porta. Um pequeno saco. Espere um momento. Alguns minutos. Está bem? Parecendo que acabou de acordar. Ainda vestindo um pijama folgado. Organize suas coisas primeiro. Ainda é cedo. É evidente. Minutos entre as mulheres. Normalmente, temos que ficar atrás da cena. A velocidade é mais rápida do que eu imaginava. Caminhamos juntos até a lanchonete de café da manhã do prédio. Compramos 2 xícaras de leite de soja e bolinhos de cebola. Compramos 2 e mais. Então, comecei a caminho da escola. No caminho, por favor, use flores. Começou a subir naturalmente pelo corpo. Ela gentilmente se agarrou ao meu braço. Sua cabeça repousava em meu ombro. Eu não prestei atenção nela e tirei a mão dela. 2 mãos grandes seguravam sua mão. Em cima. Se minha mãe visse-a se agarrando a mim, eu provavelmente não conseguiria explicar de forma alguma. Senti a temperatura que vinha do copo de papel. O dorso da mão dela estava envolto pela minha mão grande. Uma onda de calor se espalhou instantaneamente pelo corpo. A garota estava levemente com a cabeça baixa. Ela não via suas bochechas ardentes. Caso contrário, eu com certeza iria zombar dela novamente. Eu afastei minha mão. Abrindo. Eu afastei minha mão. Um olhar desconfortável. Eu virei a cabeça. Meu olhar encontrou exatamente com a mãe do comprador que estava descendo. Eu realmente tinha medo do que poderia acontecer. Agora, estava segurando a mão. Liberdade condicional. Se a mão voltar. Não é que eu esteja me sentindo culpado como um ladrão. Direto. Parece que ficou ainda mais estranho. Justo quando eu estava lutando internamente. Minha mãe me lançou um olhar que eu entendi. Sem hesitar, virei e fui na direção oposta. Dê-nos espaço. Não é você quem conversa. Não é como você pensa. Shilkni me olhou com uma expressão preocupada. Perguntou, confusa. Quanto custa um táxi daqui? 34. 34. Você pergunta um sabor. Eu vou me limpar. Então vamos à escola. Hoje as aulas não são poucas. Quase todas as aulas estão cheias. Como uma boa aluna que sou, hoje também comecei a ter aulas. Fui pega pelos pais em uma situação explosiva. Ou foi um grande mal-entendido? Como eu deveria explicar isso? Estou um pouco preocupada. Quando eu chegar em casa à noite, a sala já estava cheia de caixas de leite em pó. Esta noite, o departamento vem à sala de aula para recrutar novos membros. Você tem algo em mente? Intervalo. Cima. Deitado. Olhando para mim de lado. Tem uma parte. Aquilo é apenas um desperdício de vida. Eu já me inscrevi para ser bibliotecário. Ir trabalhar no fim de semana. Todo mês ainda tem algumas centenas de reais de ajuda. Eu já estou satisfeito. Eu quero participar do departamento de inspeção acadêmica. Por causa disso, o coração está dormindo. Na hora, é só riscar meu nome. Ela estava olhando de maneira ingênua. Verdadeiramente atraente. Aumentou. O departamento de inspeção acadêmica é apenas um serviço de correr para os outros. Já estamos na universidade. Você aparece de forma surpreendente. Você brilha nas aulas. Você deve estar dormindo como um bobo todos os dias. Eu destruí suas fantasias sem piedade. Ou por causa de uma grande estimulação. Renascendo. Eu mesmo sou uma plataforma. Eu mesmo nomeio meu próprio coração. Eu lancei um olhar para sua expressão atordoada. Não disse nada. Isso realmente é charme de beleza máxima. O que uma vilã com nível de QI 0 diria. Entediadamente, ela tocava levemente o dorso da minha mão com o dedo. Eu franzi a testa.
Não me interrompa. Sobre a escrita. Lidar com impostos. Apenas pressione, pressione. Após a aula, Xiao Qing levantou 2 dedos. Com as mãos, Xiao Qing levantou 2 dedos, segurando suavemente a minha manga. De forma muito natural. Lu Muyun, você disse. Na última vez, fomos juntos para casa assim. Há quantos anos isso aconteceu? Eu sorri levemente. Tianjin. Contudo, por favor, seus impostos. Subi as escadas. Verifiquei todos os meus bolsos, mas não consegui encontrar a chave. Xiao Qingyu viu que eu estava demorando. Puxou a ponta. O que você está procurando? Parece que deixei minha chave em casa. Longo amigo, que pena. Um brilho passou pelos olhos de Xiao Qingyu. Olhos bonitos como flores de pêssego piscaram. Ah, Reis. Disse em voz baixa. Hoje não tem casa. Não passar uma noite? Dormir em casa por uma noite? Jardim. Um lugar para dormir parece bom por uma noite. Estou lidando com isso. Recoloquei minha mochila e me preparei para sair. Empresa. No momento em que me virei, ouvi o som da chave girando na porta de segurança. Em seguida, uma força veio de trás de mim. Me puxou para a casa de... Do que você tem medo? Eu não vou te comer. Sério. Posso te deixar ficar uma noite. E não precisa pagar aluguel. É a primeira vez que sei cantar. A primeira vez. Ver alguém morando na casa dos outros. Estava meio deitada no sofá. Sem cerimônia, ela colocou o pé direito na minha coxa. Como se tivesse esquecido da reserva que uma garota deve ter. Tira o pé. Cresceu. Peguei o tornozelo delicado dela com 2 dedos. Com uma expressão de desgosto. Você é fedido. Você é fedido. Ela se desfez relutantemente. E colocou o pé novamente na minha coxa. Como se estivesse reivindicando o território. Jardim de refeições. Shen Meikai. Entregue com fome. Simplesmente agarrei seu tornozelo com a mão inteira. E então usei o dedo indicador da outra mão em... A delicada planta do pé dela raspou um pouco. Tentou se libertar das minhas amarras. Perguntou sorrindo. Meus dedos se moviam de um lado para o outro na planta do pé dela. Coceira, coceira. Soltei-me rápido. Eu não estou brincando mais. Você percebeu o erro? Eu não estou errado. Errado, errado, errado. Meus dedos se moviam de um lado para o outro na planta do pé dela. Ela soltou suspiros de surpresa. Finalmente relatei a ele o que aconteceu naquele dia no parque. Confortável. Palavra sem tradução contextual clara. Possivelmente um erro de digitação ou contexto não definido. O tempo passou sem que percebêssemos. Quando nos cansamos de brincar e nos jogamos. Só então percebemos que já estava quase meia-noite. Onde eu vou dormir? Se você quiser dormir no meu quarto, eu posso pensar 1000 vezes sobre isso. Eu também posso considerar isso. Xiu Kniu, a nação. Seu olhar estava um pouco evasivo. Eu sei? O que eu disse? Capturei sua expressão. Notei a situação. O sorriso desapareceu. O sorriso que estava na ponta da língua congelou? Eu sei muito bem. Quando a expressão dela mudava. Definitivamente não era uma brincadeira. Realmente está vindo atrás de mim. Me viu em silêncio por um tempo. Xiao Qingji olhou para mim timidamente. Ela tentou argumentar com um tom forçado. O que você está pensando? Quando éramos crianças, não dormíamos juntos com frequência. Que coisa! A voz dela foi ficando cada vez mais baixa. Suas bochechas começaram a ficar vermelhas. De repente, ela estendeu a mão e me agarrou. Então correu de volta para o quarto. Com um estrondo, ela fechou a porta. Eu cobri o lugar que foi atingido, que doía muito. Minha cabeça estava cheia de pensamentos. Eu parecia um pouco atordoado. Por que ela de repente me atacou? A luz do sol entrava pela janela. Eu olhei com dificuldade. Iluminou o cenário. Certo, hoje é sábado. Não era só olhar. Eu vesti-me com cuidado. A empresa. Eu vi 2 silhuetas familiares em pé. As 2 silhuetas ouviram o som. Viraram-se ao mesmo tempo. Um sorriso surgiu. O sorriso se despediu. Por mais que eu tentasse, não conseguia pensar. Mesmo assim, não consegui descobrir. Já tinha ido para casa. De acordo com a experiência deles de trabalhar horas extras antes. Pelo menos, hoje eu vou voltar. Caso contrário, mesmo que eu tenha que rastejar, eu teria voltado para a escola ontem à noite. Eu definitivamente não vou me aproveitar da situação para ficar na casa da... Além disso, eu fui colidido antes em uma lanchonete. A cena que vi precisa ser esquecida. Precisa ser esquecida. Lamentável. Mesmo que seja lamentável, ainda estou aqui. De fora, parece. Eu me estiquei calmamente. Seguindo minha mãe, entrei em casa. O que eu não esperava era... A Wang Hu e o Lu Jian estavam ainda mais calmos do que eu. Parecia que não estavam vendo o filho. Entraram sem dizer uma palavra. Foram direto para o quarto. Eu olhei para os dois enquanto se afastavam. Eles foram ao quarto pegar o frango. Eles? De repente, ouvi conversas em voz baixa vindo do quarto. Eu me aproximei da porta, tentando entender a conversa deles. Não era muito grande, mas era o suficiente para abafar o som. Eu ouvia clipes inconstantes. Eu acho que alguém está comendo? Comendo.
Os passos eram suaves como areia. Um momento. Meus pais saíram do quarto. Levantei. Com pressa. Vocês primeiro ouçam. O que aconteceu ontem à noite? Você esqueceu de trazer a chave? Então fui passar a noite na casa da Xiaoyue. No dia seguinte, quando estava prestes a voltar para casa, encontrei você e seu pai. Certo? Fiquei surpreso com isso. Ju Hui apontou para a chave na mesa de centro e disse sorrindo. Olha como você está nervoso. Você foi criado pela sua mãe. Meu filho sabe muito bem quem é. Mesmo que a garota te leve para a cama, você também não se atreveria a fazer nada. Igual a você. É claramente um riso de desprezo da mãe para si mesma. Eu deixei isso pra lá. De fato, Luffy batia 10 vezes. Pode ser economizado. Meu pedido para ser bibliotecário já foi aceito. A partir deste fim de semana, começou o trabalho. O primeiro dia de trabalho foi relativamente fácil, talvez por causa do cuidado do senpai. O que fiz foram apenas tarefas simples. Após o trabalho acabar, eu saí da biblioteca e vi uma silhueta familiar de pé, entre os pedestres que passavam. Xiao Qinjiu também me viu. Ela se pôs na ponta dos pés, com a mão direita levantada, acenando para mim. Eu fui até ela. Perguntei com um pouco de confusão. Você não é? O que aconteceu com você? Claro que vim te buscar do trabalho. Ela parece estar de bom humor hoje. Não se preocupe. Eu posso voltar sozinha. Posso voltar para casa sozinha, tudo bem. Eu só queria te buscar. Eu a olhei por um momento e a confrontei diretamente. Diga logo. Você está com vontade de beber chá de leite de novo, não é? O que? Eu fui até tão longe só para te levar para casa. Você realmente está dizendo isso para mim? Só quero um bolo verde de longe. Está decidido. Eu sabia que a Doninha não tinha boas intenções ao visitar a galinha. O que mais você sabe fazer além de me explorar? Xiao Qinjiu contava com seus dedos finos e brancos, contando de forma séria. Eu vou te acompanhar na aula, te acompanhar em um passeio, te acompanhar na saída do trabalho. Eu rapidamente a interrompi. Espera. Mais cedo ou mais tarde, você vai gastar todo o nosso dinheiro. Ela murmurou baixinho. Era originalmente meu. Domingo. Começou um novo guia. Fui à biblioteca e resolvi tudo com o senpai. Diversos preparativos. Sentei-me na recepção e fiquei conversando com o senpai. Irmão, deixa eu te contar. O nível de beleza de vocês, garotas, é realmente alto. Liu Qiao misteriosamente. Eu realmente queria conversar com o senpai sobre o teorema do valor médio de Lagrange. Você percebeu? A turma de finanças é estável e bem integrada. Finanças são importantes. Ela é uma das melhores do nosso departamento de finanças. Eu cocei meu nariz. Falei com um tom indiferente. 4. Apenas isso. Ela é rica. Ela é alta e bonita. Ela é adorável. Liu Qiao balançou a cabeça com dor no coração. Que comparação podemos fazer pessoas como nós? Só podemos observar a deusa cair nos braços de outra pessoa. Ao ouvir isso, eu caí em profunda reflexão. Surpreendentemente, alguém está me cortejando. Parece que é um jovem bonitão. Ouvi ela dizer que está vendendo. Ouvi ela mencionar. Ela também não parece ter me avisado. Parece que não havia necessidade de me contar. Além disso, eu realmente não me importo. Que tipo de pessoa cega está me perseguindo? Com quem estou namorando? Isso não tem nada a ver comigo. Não posso ir. Já passei por tanta coisa. Isso é um pouco demais. É irritante. É tudo por causa do caráter mesquinho dela. Não é por causa dele. Não é para ir à sorte à noite. Eu desci as escadas. Esperadamente, vi uma figura familiar. Hoje, Xiao Qinyu estava usando um cardigan cinza de tricô, com uma saia curta preta, com um visual de irmã da vizinhança. Muitos rapazes que passaram viraram a cabeça. Eu lancei um olhar para suas longas pernas expostas ao vento frio. Com esse clima, você ainda usa uma saia tão curta? É um pouco imprudente. Usar um suéter não te deixaria com frio. 4. Xiao Qinyu está ao meu lado direito. Ela inclinou a cabeça para olhar meu perfil. Você teve algum problema no trabalho hoje? Parece que você não está muito bem. Não é nada, não se preocupe. Vamos logo. No caminho de casa. Nenhum dos dois disse uma palavra. O barulho da rua e o som das buzinas dos carros. E as risadas das crianças se entrelaçam. Mas isso tornou a atmosfera um pouco pesada. Os olhos de Xiao Qinyu estavam cheios de preocupação. Não sei como lidar com isso. De vez em quando. Mas ela teve coragem de quebrar esse silêncio. Mas ela estava determinada. Ao chegar na entrada do condomínio, ela estava prestes a reunir coragem para voltar. Quebrar essa atmosfera fria. Mas ela ouviu primeiro minha voz. Tem algum garoto te perseguindo? Esta pergunta repentina fez a cabeça da, que não é muito inteligente, travou por um bom tempo. Alguém está me perseguindo. Eu realmente vim correndo atrás dele logo após renascer. Ela de repente percebeu. Ao relembrar quando entrei no primeiro ano, parecia que havia um rapaz. Todo dia, com ou sem motivo, ele estava na frente dela. Então está com ciúmes. No fundo do seu coração surgiu uma sensação doce. Essa pessoa
Aparenta ser tão indiferente. Na verdade, se importa comigo. Depois que fiz essa pergunta, não sei por quê, meu coração de repente começou a bater rápido. Fiz questão de desacelerar, esperando a resposta dela. Eu discretamente me virei para olhar, e descobri que ela estava sonhando acordada. Meu coração imediatamente esfriou. Ela está pensando em uma desculpa para me driblar. Mas parece que eu também não tenho o direito de saber disso. Eu sou apenas um colega dela. Shilknyu percebeu meu olhar. Volte. Respondi de forma incerta. Parece que tem um rapaz me perseguindo. Recebendo uma resposta afirmativa, mantive a expressão calma. Disse com um tom deprimido. Eu ainda tenho trabalhos para fazer. Acelerei o passo. Fui sozinha subir as escadas. Apenas deixei para Shilknyu uma silhueta indistinta. Eu ainda cumpri a promessa e bati a porta dela. Eu bati na dela. Os dois foram até a loja de café da manhã do tio L. Compraram 2 tigelas de leite de soja, 2 porções de bolinho de molho de soja. Eu peguei o café da manhã. Virei-me sem expressão e saí. Ela correu atrás de mim. Puxou minha mão direita. Abraçou meu braço com força. Como um gatinho perdido. Cena. Dinheiro. Não puxe meu braço. Mão. Eu recolhi meu tesouro. Imóvel. Foi então que percebi que ela era tão forte. Ela falou com firmeza. Com um toque de travessura. Faça como quiser. Pode ser lógico. Considere que tenho algo preso no braço. Amarraram uma conversa. Eu segui em frente, alheio a tudo. Olhando para minha aparência infantil. Finalmente entendi. Por que a infância é assim? Por que a psicologia masculina e a infância surgem? Soltou meu braço. Caminhou à minha frente. Me abraçou fortemente. Ela encostou seu rosto no meu peito firme. Pude ouvir vagamente meu coração acelerado. Muitas pessoas observavam cantar. Eu levei um susto. Você promete primeiro. A partir de agora não. Caso contrário, vou continuar te abraçando. Fiquei irritado. Tentei defender minha posição. Senti 2 mãozinhas frias se apertando um pouco mais. Só me restou. TXTT. Tia avó. Fiquei bravo. Um sorriso. Cumpriu a promessa e me soltou. Ela ergueu a cabeça com orgulho, olhando para meu amigo de infância com as orelhas rubras, pensando em Luo Muyun. Então você também fica ciumento. Virei o rosto para o lado oposto. Quem comeu? Eu só estava escrevendo ontem à noite. Estou apenas um pouco mal. Você não é muito sentimental. A aula profissional da manhã acabou de terminar. Eu recebi uma mensagem do conselheiro. Venha ao meu escritório às 11h30. Estou um pouco confuso. O que eu fiz de errado? Eu passei a mensagem para Shilknyu. Não precisa me esperar para voltar para casa ao meio-dia. O presidente do conselho teve uma reunião. A culpa é sua por ter se desentendido com aquele presidente do conselho. O conselheiro definitivamente gosta de como você é atraente. Não posso te deixar ir. Só isso. Olhando estranhamente. Com um olhar estranho. Por favor, use seu olhar. Com um olhar estranho. O sol está nascendo pelo lado oeste. Essa coisa inesperada saiu da sua boca. Venha ao escritório. Venha ao escritório do conselheiro. Eu saí do escritório do conselheiro e fui para a sala de reunião. Vi uma figura se aproximando. Eu não pedi para você esperar? Eu não vou ouvir você. Você se preocupa comigo. As pequenas mãos estão atrás das costas. Os lábios se curvaram. Eu não disse nada. Isso só aconteceu algumas vezes. Silêncio durou alguns segundos. Alguns momentos se passaram. Ela apressou. Vamos logo. Ela fingiu. Como uma criança que ganhou doces. O sorriso brotou em seu rosto. A resposta não tem relação com a pergunta. Na verdade, é a melhor resposta. Ela tirou 2 entradas de cinema da bolsa. Ela inclinou a cabeça e disse. Comprou ingressos para o filme. É incrível. Você vai comigo ver seu nome. Então, vou a contragosto com você. De repente olhou nos meus olhos e disse. Na verdade, eu acho você muito bom. E também é bem legal. Nós somos todos legais. O canto dos lábios dela tremeu levemente. Como esperado, foi dito. Hoje meus pais estão em uma viagem de negócios novamente. Deixaram comida suficiente na geladeira para o almoço e o jantar. E esse tipo. E então ouvi um design. E então uma sequência. Eu olhei para o significado do que olhei. Eu olhei para quem estava em pé. Perguntou. Eu deixei minha chave em casa. Alguém ousou olhar nos meus olhos. Eu saí com uma frase como se estivesse decorada. Tio. O tio deles. A cabeça dela estava levemente abaixada. O corredor estava em total silêncio. Eu olhei em silêncio. Esta pessoa desconhecida mais familiar diante de mim. Onde há uma coincidência assim? Mas olhando para a aparência dela, não parece que ela está me enganando. Tudo não estava muito diferente de uma noite. Apareceu. Agora estamos em uma base. Apareceu um melhor. Foi realmente uma aparição. Comida. A partir de amanhã, seria bom acordar mais cedo. Considerando que você me convidou para ver um filme. Então, eu vou lá e vou experimentar a comida da sua casa. Uma refeição de leite. Almoço a caminho. Isento. Sentado no sofá. Navegando no laptop enviado pelo conselheiro Cui. Aquela cópia dos problemas de modelagem matemática.
Uma brisa suave movia as cortinas da varanda. Xiao Qingji sentou-se ao meu lado de forma leve e cuidadosa. A garota me observa em silêncio. Minha expressão concentrada a faz se perder em pensamentos. Por que os olhos deles são tão bonitos? Os lábios também. Parecem ter batom. Queria pensar um pouco. Hehe. Não pode. Vou ser recriminada por esse cara machista. Que tal tocar discretamente? Ele não deve perceber, certo? É verdade. Seus olhos estão cheios de matemática. 1G. Seu olhar não é comum. O tempo da tarde passa silenciosamente nessa tranquilidade. Após o jantar, Xiaoqin vai ao banheiro para se lavar. Eu continuo imersa no mundo da modelagem matemática. Quilo. Um doce chamado quebra o silêncio do quarto. Eu levantei a cabeça. Apenas vi uma figura envolta em um roupão se aproximando. Eu passei a língua pelos lábios. Você deve se vestir rápido. Ela não se importa. Ao contrário, ela se inclina levemente. Cobriu suavemente o peito com uma toalha. Ao mesmo tempo, estendeu seu longo e branco braço. A mão sobre a mesa de chá. Ela viu minhas orelhas ficarem vermelhas. Ela não conseguia esconder o sorriso nos lábios. A ponta dos seus lábios se curvava involuntariamente para cima. Como resultado, eu não conseguia desviar o olhar. O resultado foi que eu fiquei sem piscar. O resultado foi que eu fiquei. Foi nesse momento que uma companhia, de um canto, de repente, ficou rigidamente parada no lugar. Duas manchas vermelhas rapidamente apareceram em seu rosto, causando uma situação de constrangimento irreparável. Com raiva, ela conseguiu recuperar o fôlego. Levantou-se, colocou o casaco para se cobrir. Sem opções, sozinha. Compor. Se sacrificou. Ajustou o arco. Vá rápido para o quarto e vista-se bem. O quarto estava escuro. Olhou para o teto. Seus pensamentos flutuavam fora de sua cabeça pequena, seguindo a linha do tempo desta vida. Isso deveria ser na recepção da escola primária. 6 anos depois, ela entrou no quarto dele pela primeira vez. Parecia que outra pessoa havia reencarnado. Ou era algo sobre começar um negócio ou era sobre negócios. Resumindo tudo, um brilho geral. Uma mão de criança. Não está bem consigo mesma. Xiu Qinyu tentou se lembrar. O placar e o retorno da Copa do Mundo. Mas isso a deixava um pouco incomodada. Então, a mente sem pontos de habilidade. Primeiro, vamos testar a fofura. Rosto fofo. O som de batidas na porta pela manhã acordou Xiu Qinyu. Ela esfregou a cabeça dolorida. Viu de forma confusa. Uma figura familiar estava parada ao lado da cama. Abraçou firmemente o edredom e se encolheu na cabeceira da cama. Perguntou com a voz trêmula. Quando você entrou no meu quarto? Eu olhei para suas olheiras. Entendi a situação difícil. Explicou resignadamente. Tia avó. Só comprei. Nota, essa linha parece ser um erro ou não contém informações relevantes. Eu estive em pé no quarto por um bom tempo. Estava admirando Xiu com bastante interesse. A posição de sono desajeitada de Xiu Qinyu. Desde a infância, a maneira como Xiu Qinyu dorme sempre foi adequada. Quando ainda estávamos no jardim de infância, os dois costumavam ter experiências de dormir juntos. Sempre que eu abria os olhos, era como se uma perna estivesse pressionada sobre mim. Ou era com a boca de uma criança. Ou eu estava com o pé de alguém na boca. Alguma vez eu conseguia levantar. Eu tenho algumas peculiaridades. Parece que não posso ser totalmente assim. O táxi foi direto para o cinema. De acordo com o número no ingresso, os dois encontraram seus lugares e se sentaram. Você pode me ajudar a pegar isso primeiro? Nota, esta linha parece incompleta ou errada. Xiao Qingjiu empurrou a pipoca que tinha nos braços para mim, enquanto eu olhava com dúvida. Ela pegou o apoio de braço que estava entre os assentos. Agora entre os dois estava livre de obstruções. Isso ainda pode se mover? Por que você empurrou isso para cima? Eu acho que isso atrapalha. Xiao Qingjiu sorriu e estendeu a mão. Eu, em perfeita sintonia, também peguei o refrigerante. As luzes da sala de exibição se apagaram de repente. O barulho ao redor também parou abruptamente. Eu olho fixamente para a tela à frente. De repente, sinto meu dedo mindinho direito sendo gentilmente segurado. Olhei para baixo. Não sei porquê. Ela estendeu a mão para cá. Esta é a razão pela qual você subiu rapidamente? No fundo, achei isso engraçado. Está com os olhos fixos no filme. Parece que ela ouviu minhas palavras. Mas não posso evitar. Mas minha mão ainda apertou involuntariamente seu dedo mindinho. Não sei porquê. Não me incomoda. Algo vago. Então, deixei que ela continuasse segurando. Voltei a me concentrar no filme. No espaço escuro, todos os sentidos ficam amplificados. A mão pequena de não é bem comportada. Ela sobe lentamente pelos meus nós dos dedos. Finalmente, segurou toda a minha mão. Ela de repente percebeu que minha mão estava se soltando. Tentou desesperadamente agarrar. Mas ainda assim, eu a deslizei suavemente para longe. Nos olhos de havia um brilho de bondade. Como se fosse uma criança cujo brinquedo foi tirado. Olhando para a cabeça doente, eu puxei suavemente o dedo dela. E coloquei na perna dela. Não faça bagunça. Fique tranquila e assista ao filme. Como uma criança. Ela sentiu suas orelhas levemente quentes.
Este perfil à minha frente se sobrepõe ao meu de 6 anos depois. Tia Kinji olhou para frente, perdida. Meu coração acelerou. Camélias se retraíram. Lindo! Uma dor repentina surgiu em minha testa. Ela voltou à realidade. Perguntou, bufando de raiva. Você está batendo em mim? Eu respondi sorrindo. Por que você está me encarando tanto? O filme está passando na minha cara? Saindo do cinema. A nível de cinema. À frente. Perguntou baixinho. Você sabe qual é a minha parte favorita? Com as mãos nos bolsos. Acenou casualmente. Acenou casualmente. Nunca acerta, não importa quantas vezes. De repente se levantou. E ficou na minha frente. Falou de maneira misteriosa. Eu também voltei de vidas passadas para te encontrar. Eu sorri levemente. Você é o príncipe. De repente, percebi. Um soco atingiu meu ombro. Isso não é nada seu. Sim. A mente inteligente de pensava rapidamente. Parece que o que eu disse faz muito sentido. Mas sinto que algo está errado. Não consigo pensar em argumentos para refutar. Ela se virou e foi embora, furiosa. Com um coque alto. Homem mortal. Isso estragaria a atmosfera. Ela se afastou com raiva. Ela havia saído com muita raiva. Então me esqueci. Eu não sou mais a namorada de. O que está acontecendo aqui? E se ele não se importar comigo? O que eu faço se ele simplesmente for embora? Parou. Ela rapidamente se virou. Mas descobriu que atrás dela havia apenas uma multidão apressada. Minha figura já havia desaparecido na multidão. Ele realmente estava sozinho. Uma pessoa saudável irá passar. Começar a cantar. O que fez? Eu a olhei com confusão. Não sei o que aconteceu. Onde você estava agora? Na rede do diamante. Onde você estava agora? Eu estive te seguindo o tempo todo. Era só o som que eu passei. Sua voz é a que eu ouvi. Mão na comida. De onde vem o som de duas pernas andando? Eu olhei com dúvida para a expressão estranha. Não sei o que está passando pela cabeça dela. Claramente, seu rosto parecia magoado. Mas aqueles lindos olhos pareciam brilhar de alegria. O coração das garotas é complexo. Seria ótimo se as garotas fossem tão fáceis de entender quanto matemáticas. Eu me lembrei do que ela disse antes. Percebi que ela pode não ser uma pessoa comum. Perguntei sorrindo. Se te dessem uma nova oportunidade, você teria sua proteção. Sua mente flutua. Olhos brilhantes. Olhares significativos. Emoções em seus olhos. O dia todo, além de ficar bravo por sua causa, só te irrito. Eu simplesmente corro bem longe. Rir é engraçado. Você também sabe. Você também sabe que vai me deixar bravo. Ela brincou por um tempo. Se você se vestir. Se houver uma exposição. Como o pólen de trevo não é um. Como o trevo não é. Mesmo que eu quebre as barreiras do tempo, eu ainda quero voltar para você. O que você pensaria? Quando começamos a falar sobre isso, eu instantaneamente, Nagano, ignorando a dor, eu a levei diretamente ao cartório naquela noite. Cada segundo que hesito é meu. É minha culpa. Daí, nos olhos de Xiao Qingji, havia um brilho de sorriso. Meu corpo se inclinou inconscientemente em direção a mim. Aula de inglês. Presente. Recebi uma mensagem do conselheiro. O familiar tom de marrom escuro. Eu bati educadamente algumas vezes. Fui e abri a porta. Com licença. O que você precisa de mim? Com licença? Antes disso, você quer prestar exame para a Universidade de Jilin? Competição de modelagem matemática. 10 pessoas têm uma competição de modelagem matemática. Se eu conseguir um dos 3 primeiros lugares, isso será muito útil para você. Receber a orientação do conselheiro. Receber ajuda do conselheiro Kui. A cabeça vira para olhar uma semana de. As vagas são limitadas. Este ano, nossa escola só recebeu 2 vagas. Eu vou te passar a vaga que eu tenho. A outra vaga está na faculdade de matemática. Veja você. É aquela garota. O conselheiro Kui sinalizou para eu olhar para trás. Virei a cabeça. Os olhares dos dois se encontraram. Ambos ficaram atordoados. Não é aquela da biblioteca? Olá, uma membro. Olá, Ronjun. Pode? Iedai estava com uma expressão um tanto constrangida. Não me olhou. Eu entendo o constrangimento dela. Afinal, e emprestou aquele tipo de livro 2 vezes. Um tipo é relacionado a ter filhos. E o outro é sobre relacionamentos. Eu os encontrei por acaso. Só éramos estranhos se encontrando. Até que nos encontramos no escritório. Com a mesma profissão. Isso cai sobre mim. Significa que estou sendo examinado. Significa que eu disse. Um pouco. As 2 pessoas foram para o corredor. Ela suspirou profundamente. Eu emprestei aqueles livros. Porque tinha um projeto para uma matéria optativa. Sim, eu sei. Eu olhei para o jardim dela. Eu a vi triste. Ela sentiu levemente. Iedai olhou para mim desse jeito. De repente, fiquei ansioso. Não é isso. Eu não sou como você pensa. É realmente só por causa da matéria eletiva. Comi. A irmã mais velha que estava ansiosa e batendo os pés. Edifício de política. Vi uma sombra. O que aconteceu?
Por que o conselheiro está procurando você novamente? Eu descrevi detalhadamente a situação para Xiao Qin. Eu detalhei a situação para Xiao Yui. Eu descrevi detalhadamente o que aconteceu. Se for assim, você ficará muito ocupado a partir de agora? A partir de amanhã, ao meio-dia, você vai voltar para casa sozinho. Eu não vou ficar com você. Sua expressão estava um pouco desapontada. Eu me aproximei dela silenciosamente. Nosso pequeno abrigo? Xiao Qing olhou. É TTW. Não pode. O clichê romântico. À noite, eu estava deitado na cama. Saudações ao mentor emocional que eu mencionei anteriormente no post. O céu noturno respondeu rapidamente. Boa noite. Como você e sua malvada amiga de infância estão se dando? Parece que não está tão resistente agora. Agora sinto que ela é bem adorável. Antes você não a odiava? O que você está dizendo? A garrafa de leite está cheia de refrigerante. Não consigo engolir essa metáfora estranha. Eu vejo meu passado sombrio sendo exposto. De repente, sinto meu corpo todo aquecer. Isso tudo é coisa do passado? Então, você pode falar sobre como ela é agora? O que você acha dela? Com a cabeça, olhando para o teto. Todos os momentos que passamos juntos recentemente, brilhando diante dos meus olhos como um filme. Eu realmente começo a duvidar. Será que estou possuído por algo ruim? Mas depois, ela começou a... E a minha face curou involuntariamente. Até a transformação dela em uma gentil irmã da vizinhança. Isso mudou a minha situação. Ela agora é tão adorável. Muito atenciosa, como posso dizer. Se ela não fosse minha amiga de infância, nós dois não nos conhecemos desde pequenos? Eu posso acabar gostando dela. O que você está tentando dizer? Eu coloquei a tela do celular virada para cima. Sinto que meus ouvidos estão um pouco abafados. Sobre o histórico de conversas com a noite. Absolutamente, absolutamente, absolutamente não. A pessoa do outro lado ficou em silêncio por um momento. Mandou uma mensagem. Eu não posso gostar dela agora? Não posso deixar de admirar. O céu noturno realmente é um mestre das emoções. Com apenas um movimento, ele atingiu meu coração. Agora sou eu quem está em apuros. De repente, me lembrei que tenho um relatório para fazer. Vamos parar de conversar por aqui esta noite. No dia seguinte, olhando para minhas profundas olheiras, perguntou curiosamente: Você não dormiu bem ontem à noite? Não é por causa daquele cara? Não foi por causa de uma distração? Acalmeze. Eu respondi de maneira calma. Não estou certo do que. Não sei o que é. Hoje, ao encontrar, o nome parece vago. Nunca tive coragem de olhar diretamente para ela. De repente, senti um toque no meu ombro. Descobri que Xiu QNG chegou sem que eu percebesse. Olhando para o pequeno ovo que estava tão perto, meu coração disparou instantaneamente. Eu rapidamente desvio o olhar. Desvio o olhar. Tentei acalmar a agitação interior. Tentei acalmar a mente concentrando-me na aula. Na mesa. Olhando para mim com a cabeça inclinada, confusa. Por quê, então? A aula da manhã. Não importa como eu o provocasse. Ele não se importou. Deixa pra lá, vou tirar um cochilo. Xiu Qinyu foi acordada por uma onda de frio. Sentou-se. Percebi que os colegas ao redor já estavam começando a arrumar suas mochilas. Você é incrível. Dormi durante 2 aulas. Vamos logo para casa. Olha como está o tempo lá fora. Já está tarde. Fui falando enquanto tirava o laptop da mochila. Olhe para mim. Não disse nada. Levantou-se e saiu. Fiquei em uma posição por um momento. O som da chuva começava a tocar do lado de fora da janela. Eu gosto muito desse tipo de ambiente. O ruído branco causado pela chuva pode proporcionar tranquilidade. A partir de fórmulas densas, senti uma leve dor na têmpora. O que é aquilo? O som apressado dos passos de volta à saúde. Olhei para trás. Voltei estranhamente a olhar. Vi uma sombra. Xiu Qinyu estava pegando 2 sacos plásticos. No ombro do trabalhador havia marcas visíveis de estar molhado pela chuva. Eu corri apressadamente. Peguei e coloquei na bolsa para ela. Eu fui para o refeitório. Havia muitas pessoas lá. A fila estava quase chegando ao refeitório de 70. Finalmente consegui comprar comida. Assim que saí, percebi que ainda estava lá fora. Realmente irritante. A expressão dela estava irritada. Você deve comer logo. O tio Fu e ele saíram novamente? O tio mais velho? Eu vi que você estava ocupado. Queria te ajudar a embalar a comida para levar. Ela levantou as 2 caixas de comida à frente e sacudiu. Veja, deve estar ainda seco da chuva. Eu estou cuidando bem disso. Olha, veja a primavera. Pega 2 sacos plásticos, certo? Olhei e vi. O olhar estava um pouco complexo. Estendi lentamente a mão direita, aproximando-me do lado do rosto dela. Mão pequena segurando firme o lenço. Mão apertando o lenço. Meu coração batia forte. Fim. Mas agora estamos na sala de aula. Fazer esse tipo de coisa não é muito bom, certo? Correr. Quanto mais recuamos, menor é a retirada. Agora o clima está assim. Agora o tempo está tão ameno. O que? Eu sussurrei uma advertência. Ao mesmo tempo, estendi 2 dedos. Pincei com força o rostinho dela. Xiao Qinjiu e cobriu o rosto com uma expressão magoada.
Você vai morrer, Luoyun. Você vai. Luo Muyun, você vai morrer. O tempo em Jinin. Um segundo atrás ainda era céu limpo, tudo claro. Um segundo atrás ainda era céu limpo. Em um instante começou a chover torrencialmente. Liu Qiao, de humor sombrio, se esconde na escada para evitar a chuva. Por acaso, avista a sombra da chuva parada no corredor. Não é a Xiao Qingji? Ela está esperando alguém? De repente, um jovem rico, bem vestido, passa ao lado de Liu Qiao. É o famoso filho de papai do departamento de chinês. Liu Qiao olhou para Xiao Qingjian que estava ali. De repente, tudo fez sentido. Parece que a deusa do departamento de finanças, finalmente, caiu nas garras do jovem rico. No entanto, quando o jovem rico convidou Xiao Qingji, ela balançou a cabeça inesperadamente. Comprou? Nesse momento, uma figura se aproximou dela. Trouxe um guarda-chuva. Ele abriu o guarda-chuva. Abrindo, ao ver a interação entre os três no corredor, Liu Qiao imediatamente entendeu tudo. Você, Lu Yuan, é demais. Finja ser indiferente. Mas nos fundos, está se escondendo e secretamente se saindo bem. No entanto, no momento em que viu, seus belos olhos em forma de pêssego se curvaram como uma lua crescente. Ela segurou suavemente o braço de. Os dois estavam próximos sob um guarda-chuva. Gradualmente desapareceram na cortina de chuva. Que coisa preciosa! Ficou com a boca aberta em surpresa. Ele pareceu de repente não entender. Eu fingi perguntar despretensiosamente. Aquele cara é o que estava te perseguindo antes? Virei o rosto. Disse de forma travessa. Ai, você não sentiu algum cheiro? Que cheiro? Parece o cheiro de um pote de vinagre derramado. Disse rindo, agindo como se fosse sentimental. Eu virei meu rosto para o outro lado. Ela me lembrou baixinho. A comida é. Parece que realmente é. Um sorriso apareceu. Talvez seja uma mistura estranha. Estamos apenas um dia atrasados. Aprender. Gosta de usar. Eu sou a irmã. Esse motivo está me explorando agora. O irmão deve deixar a irmã comer primeiro as coisas gostosas, ok? Aqui está. Eu mordi um picolé. Então, isso significa que eu era bem inteligente antes. Olhando para a cena atual, com aquele tipo de satisfação inexplicável no rosto, eu balancei a cabeça, sem jeito. Considerando. Já se passaram muitos anos. Já faz bastante tempo. Já faz um tempo. Não é por causa de. Não é por causa de. Quando foi que passei 10 minutos com você? Não posso perder um pedaço de carne? Ela de repente olhou para mim com seriedade. Então, você vai me acompanhar para o meu aniversário este ano, certo? Eu a provocava de propósito. Desculpe, não consegui entender essa parte. Você vai me matar. Não faça isso, pode ser que a Lin pegue. Eu sorri com satisfação. Eu disse. Você só é gentil por 2 minutos. Veja como eu usei uma pequena estratégia. Isso vai te revelar. Isso vai te deixar exposto. Você está louco. Depois do jantar, eu estava deitado na cama. Desculpe, não consegui entender essa parte. Olhando para o céu em estado de choque. Neste momento, o céu noturno me mandou uma mensagem. Como você tem estado ultimamente? Estou um pouco confuso. Eu quero te consultar sobre uma questão. O que é melhor dar de presente de aniversário para uma menina? Presentes de aniversário, essas coisas. Que tal dar a ela um beijo? Eu estou digitando lentamente um número na tela. Está bom, está bom. Eu estou brincando. Você não tem coragem. Olhando as mensagens que aparecem na caixa de chat, eu sinto como se estivesse sendo desprezado. Você está dizendo que eu não tenho coragem? Não me empurre. Cuidado, se eu ficar realmente bravo, eu. Fiquei bravo por um momento. Eu realmente não tenho coragem. Eu admiti de forma bem aberta. Afinal, nós dois estamos na mesma escola. Ou você me leva. Não dá, estou muito ocupado ultimamente. Eu fiz uma provocação de propósito. 7. Olhando para você, também não parece que tem coragem de se encontrar. A noite ficou totalmente em silêncio por um bom tempo. Esperou um pouco. O céu noturno ficou em silêncio por um bom tempo. Segunda-feira às 6 da tarde, frio. Esperando no café na entrada da escola. Combinamos de nos encontrar. Eu joguei meu celular na cabeceira da cama, me preparando para dormir. Um pensamento na minha mente. Uma ideia assustadora passou pela minha mente. Puta merda! Isso, não pode ser? Pensando nisso, eu sinto uma forte onda de constrangimento subindo ao meu coração. Eu decidi que amanhã vou tentar discretamente sondar a situação do inimigo. Luz, quebrando os fios soltos na testa da lua, cai sobre seus cílios levemente curvados. Hobbes, estendendo a mão para puxar uma mecha solta do cabelo dela. Xiao Qing foi pega de surpresa com meu ato repentino. Ela ficou um pouco envergonhada. Seu cabelo está bagunçado. Como dizem nas estratégias militares, apenas enfrente bem. Pistas. Inquilino de longo prazo. Elkin, para que ela relaxe sua vigilância interior. Então relaxe a vigilância. Eu de repente percebi. Eu de repente disse. Ah, aliás, tem uma coisa que queria te pedir. Ela olhou curiosa.
Você tem uma conta no Tieba? Pode me emprestar por alguns dias? Pode, mas eu não uso o Tieba. Ao ouvir essa resposta, eu prendi a respiração, já que a chefe mulher não usa o Tieba. Então, a conta da noite com certeza não é dela. O mundo realmente ainda é bonito. Em seguida, fomos para o café. Neste momento, Ieda estava pegando sua bolsa, caminhando pela calçada. O olhar dela atravessou o vidro do café. Viu algumas pessoas sentadas ali dentro. Não é aquele calouro? Ela pegou o celular. Nota, não parece ser uma expressão reconhecível e talvez tenha perdido o contexto. Em qual posição você está? Poderia ser interpretado como algo como dar uma olhada. Ao ver esse meu movimento, Iedai sorriu de maneira divertida. Nota, por si só não tem contexto claro, pode ser ignorado ou parte de uma palavra maior. De repente, ouviu o som da porta de vidro sendo empurrada. Viu Iedai sentar-se elegantemente e perguntou com um sorriso: esperando? Um amigo da internet? É um conhecido da internet? Tem alguma relação com você, certo? Eu fiquei um pouco desconfiado. Respondeu: eu também sou da família Yi. Abriu o histórico de mensagens e balançou na minha frente, vendo minha expressão de impaciência se transformar em confusão. E então em choque. Uma sensação de prazer ao ver vingança. Olha como você ficou bem. Agora você também tem algo em que se apoiar? Ela perguntou com um sorriso. A sua amiga de infância. É só que eu vou às aulas e saio delas com você. Viver? Franqueza? Cabeça. Voltei meu olhar para a janela novamente. Essa mudança repentina me deixou difícil de aceitar por um tempo. Vocês são bem legais, hein? Por que você parece tão angustiado quando conversamos? Eu suspirei, falando claramente. Há algo que te impede internamente, não é? Eu vou contar sobre o que aconteceu entre mim e Xiao Qingji nesse tempo. Resumi os eventos que aconteceram. Iedai pensou por um momento após ouvir. Então, disse calmamente. Essa barreira. Você tem que superá-la por conta própria. Sua amiga de infância já fez o suficiente, viu? Após dizer isso, ela se levantou lentamente. Vamos, não é hora de ir? Não é o presente, certo? Não é? Nós estamos caminhando pela rua. Iedai de repente perguntou. O que sua amiga de infância gosta normalmente? Gosta de ferros e de tambores. Estou perguntando sobre as coisas que ela gosta. Pão assado pequeno. Macarrão com carne bovina. Bolo de morango e coisas assim. Perguntei se você come? Perguntou? É para te perguntar. Que tipo de roupa ela gosta? Classificação. Ela parece entender um pouco. Por que a amiga de infância dele gostou dele? Fiquei envergonhado e larguei os AX. Os dois só começaram a se reaproximar nesse período. Antes, estavam em conflito há tantos anos. O que eu sei sobre ela? Ainda está preso à infância. Ie suspirou. Zhao Si, vou te levar para dar uma volta no shopping. E depois eu te dou umas dicas. Você decide o que comprar. Os dois caminham em direção ao luxuoso shopping não muito longe. O lampião F. Uma silhueta linda estava parada. Hoje realmente estou azarado. Aquele idiota do Lu Muyun não sei o que está fazendo. E não me acompanha para casa. Antes, quando ela voltou para o quarto, ela percebeu que não conseguia encontrar os fones de ouvido. Só então se lembrou. Ela de repente percebeu que a pessoa à frente parecia familiar. Como é que ele se parece com o Lu Muyun? Deve ser que eu estou vendo errado. Ele disse que tinha coisas para fazer. A guilda está na rua. E além disso, havia uma garota andando ao lado. Deve ser um casal que saiu para passear à noite. Xiao Qingji apertou um pouco a roupa, mas os olhos não conseguiam desviar daquele corpo. No entanto, aquela figura começou a se tornar mais clara. Seus passos de repente pararam. Eu bati na porta como de costume. A porta foi lentamente aberta. Ela apareceu com um pouco de... e com um semblante ligeiramente abatido diante de mim. Eu a olhei e disse: você não dormiu bem ontem à noite, né? Xiao Qingji balançou levemente a cabeça. Ela não disse uma palavra. Seguiu em frente, absorta em seus pensamentos, com a cabeça cheia de perguntas. Essa mulher forte? Um dia? Não pode ser que ela esteja assim porque não a acompanhei para casa ontem à noite? Com uma expressão cheia de dúvidas. Eu olhei para seu corpo que se afastava. Fui rapidamente em direção ao corpo de Xiao Qingji. Eu percebi que havia algo igual ao habitual. Na mesa, havia um lanche fervendo. Mas olhei para fora da janela. Tentei fazer uma piada para quebrar o gelo entre os dois. Não dormi bem na noite passada. Não vai voltar agora? Não pretende tirar um cochilo agora? No entanto, Yui aparentemente não escutou. Ela continuava imersa em seus próprios pensamentos. Mei estava confusa. Eu estava ainda mais confuso. Isso aumentou a minha confusão. Será que era isso? Não seria por causa de alguns dias todo mês? Bom, contei meus sentimentos à minha amiga Iedai. Ela respondeu de forma simples e disse que falaria comigo depois da aula, quando eu estava na posição certa. Não percebi que o olhar de Xiao Qingji já havia se afastado silenciosamente. Ela caiu sobre a tela do meu celular. Embora ela não conseguisse ver as palavras na minha tela, mas ela podia ver que eu havia enviado uma mensagem longa. Eu enviei uma mensagem bem longa.
Depois da aula, com uma mão apoiando o queixo, ficava olhando para fora, com um ar distante. Isso era uma conversa? Então, o que fazer? Ele não me enviou nada. Não pode ser um grupo. Definitivamente, ela subiu para trabalhar. Quando ela viu no corredor, rapidamente desviar o olhar, fingindo que não se importava. Na verdade, continuava a me observar com o olhar periférico. Logo em seguida, aquela garota desceu a escada ontem à noite. As duas estavam no corredor. Não sei sobre o que estavam conversando, mas parecia que a atmosfera estava muito boa. Estava enviando mensagens para ela durante a aula. A mão que segura a caneta ganha um pouco. O segredo oculto. Removendo todas as luzes. Uma onda intensa de desânimo se agitou em meu coração. Ela se levantou. Caminhou em direção aos dois com raiva. Então, senti algo no pescoço. Confusa. Apenas vi um objeto preto vindo rapidamente em direção ao meu rosto. Desculpe. Desculpe por estar atrapalhando. Xiao disse friamente para Xiao. Em seguida, desapareceu na escada sem olhar para trás. Eu estou bem aqui. Vendame sofrendo e cobrindo o rosto. Edai tinha uma expressão de satisfeita expectativa. Ela fez um esforço para controlar o sorriso e disse: Sua pequena amiga de infância parece estar com ciúmes, hein? Eu só falei algumas palavras com você, não foi? As garotas têm um forte senso de posse, sabia? Especialmente em relação à pessoa que gostam. O quanto ela gosta de você. Ela tem muito por você. Você não consegue sentir nada disso? Isso é difícil. A velocidade é muito rápida. Está muito doloroso. Não finja. Uma menina pode ter tanta força assim? Além disso, ela não hesitaria em te dar um soco mais forte. Não vai correndo atrás dela? Espere, logo as pessoas sairão da escola. Tudo bem. Só então percebi a gravidade da situação. Os restaurantes dos dois lados da rua estão movimentados. Xiao Qingji caminhava contra a multidão na calçada de pedras. Ela puxou o cachecol bem alto, quase cobrindo a ponta do nariz. Aqueles lindos olhos de pêssego ficaram levemente avermelhados. No momento em que saiu correndo da sala de aula, com certeza, teria que separá-los. Separar aquela força. Mas, o público. Mas não sabia. No momento em que me viu, de repente, um sentimento estranho surgiu em seu coração. Era como se uma barreira transparente tivesse se levantado no ar, que a impediu de agir. No final, ela ainda não teve coragem de fazer isso. Só pôde usar todas as suas forças para se conter. O sol de meio-dia claramente caía das nuvens. Mas mesmo assim, sentia uma dor aguda no nariz. Aquela garota deve ser a namorada de Lu Muyun. Errado. Se for assim, devo, então, manter distância dele? Então, qual é o significado de eu voltar agora? E qual é? Apenas. De repente, senti minha roupa sendo puxada. Minhas emoções foram afetadas. Os pensamentos de Xiao Qingji foram interrompidos. Ofegante, olhei para ela. Descobri que estava olhando para ela, ofegante. No momento em que Xiao Qingji me viu, seu olhar desviou instintivamente. Respeito. Simplesmente virou-se. Como se nada tivesse acontecido. Continuou a andar sem se importar. Nossa Senhora! Ignorou-me. Eu estava um pouco à beira do colapso. O que eu fiz de errado? Vovó? O que eu fiz de errado? Vovó? Onde eu? Saudações. Xiao Yui, que coisa! Um pouco de fogo. Não é bom. Xiao Qingji tem razão. Acelerei o passo. Uma refeição grelhada com sangue. Ela se soltou da minha mão que segurava sua roupa. Desapareceu na multidão agitada. Olhei para cima. Para cima. Olhando para as fórmulas na tela do computador. Fui abandonado pela sua amiga de infância. Ida estava sentada na madeira atrás de mim. Disse rindo. Eu passei a mão no cabelo e perguntei preocupadamente. O que eu fiz de errado com ela? Conheço Xiao Qingji há muitos anos. Eu tenho que descobrir se ela está apenas se divertindo ou realmente está chateada. Ela assim como hoje. Eu a vi poucas vezes desde a infância. A maior parte das vezes que a vi, fiquei feliz. Eu a vi a maior parte do tempo. Já que não sei, por que não ir perguntar pessoalmente? Perguntar diretamente a ela. Agora, quando ela me vê, sai correndo. Nos últimos tempos. Iedai revirou os olhos. Que tipo de homem incomparável é esse? Não é surpresa que aquela menina goste dele. Você assim, abraçando, encolhida na cabeceira da cama. O celular na mesa vibrou algumas vezes. Sem tradução. Ela hesitou por um momento. Mas, sem tradução. Ela foi até a mesa. Sem tradução. Destravou a tela. Ela viu que era uma mensagem minha. Olhando para as breves palavras na tela. Uma pitada de entusiasmo. Para expressar meu pensamento. Eu tenho algo que gostaria de falar com você. Esta tarde. Estarei te esperando no nosso refúgio secreto. Eu estava olhando para a caixa de chat. Vendo que ela não respondia. Fiquei pensando. Essa sua abordagem é útil? É útil? Ela não responde minhas mensagens. Iedai disse calmamente. Disse de forma tranquila. Não sei se é útil. Só sei que, se ela não vier me ver esta noite, estarei em apuros. Will, que fica sem saber o que fazer. EHRT, guarde a caixa.
Difícil de preparar para o retorno da neve. Então eu me preparei. Preparei um coração pronto para a morte. Para a alegria. A noite cai cada vez mais cedo. Acabei de sair da escola. Já está escuro ao redor. Só posso contar com as luzes dos postes para iluminar o caminho. Mesmo com os olhos fechados, eu consigo chegar ao parque. Porque lá está o meu e o de Xiaoqing, o nosso refúgio secreto da infância. Isso já está profundamente gravado na minha memória. Eu estou de pé sob aquela grande árvore de borracha, olhando absorto aquele tronco grosso cercado por algumas pessoas. Muitos anos se passaram. Essa velha árvore de borracha ainda permanece de pé. Na verdade, sou eu e Xiaoqing que nos encontramos. Sem perceber, crescemos de duas crianças que não conseguiam completar uma frase, e nos tornamos adultos. Ocasionalmente, eu olho para o meu celular. Enquanto estou sentado à esquerda do banco, eu olho para a entrada do parque com um pouco de preocupação. Iedai está certa. Se Xiaoqing não aparecer para o encontro esta noite, então eu com certeza estarei em apuros. Eu estou esperando ansiosamente. Cada minuto parece estar se estendendo. Encostado neste lugar familiar, as memórias do passado vêm à tona como uma onda. A cena do nosso primeiro encontro foi neste parque. Naquele tempo, eu era apenas uma criança que se escondia atrás da mãe, espiando estranhos com a cabeça tímida. Fui surpreendido por Xiaoqing por trás com um grande sol, quase fazendo com que eu chorasse. Desde então, nós nos consideramos amigos. Quando chegamos ao ensino fundamental, Xiaoqing e eu costumávamos trazer nossos lanches. E, escondidos dos nossos pais, corríamos para cá. Escondendo dos pais, corri secretamente até aqui. Doces de leite compartilhados. 4 perninhas balançando alegremente. Nós nos sentamos sob a árvore de figueira. Passamos muitas tardes despreocupadas. Depois, não consegui mais suportar a pressão da Xiaoqing. Ela roubou meu sorvete. Ela ainda me deu um chute na bunda. Ela até me forçou a usar um vestido florido. Assim, nós acabamos nos desentendendo. A partir daí, éramos como inimigos. Quando nos encontramos, não era só virar as costas. Era um verdadeiro confronto. Depois disso, o tempo passou lentamente. Eu me apoiei na bancada, sentindo-me um pouco impotente, olhando para o céu estrelado. Senti uma leve dúvida em meu coração, uma ternura repentina. Será que era realmente só uma experiência? Ouvi passos leves ao meu redor. Eu rapidamente endireitei minha postura. Vi que Xiaoqing estava quietinha ao meu lado direito. Ela estava de costas para a luz suave da lua. Seus cabelos sedosos estavam iluminados com um brilho suave. Não consigo ver a expressão em seu rosto, mas eu posso sentir seu olhar. Você pode se sentar aqui. Observando-a parada e imóvel. Não consegui me conter e falei. Xiaoqing se sentou suavemente, mantendo uma certa distância de mim, bem encostada no braço desgastado da cadeira. Tentei quebrar o silêncio, mas percebi que não sabia por onde começar. Apenas percebi que essa era a única questão. Só consegui perguntar essa questão. Xiaoqing balançou a cabeça, com a cabeça ligeiramente baixa. Caímos novamente em silêncio. Apenas o canto dos insetos na grama parecia especialmente agudo. Olhei para o espaço vazio entre nós dois. Meu coração tremia levemente, e eu reuni coragem para perguntar. O que aconteceu recentemente? Sinto que você não está muito bem. Você me chamou aqui. O que exatamente você quer dizer? Havia um tom de impaciência em sua voz, mas o tom era baixo e suave. Se eu fiz algo errado durante esse tempo, já acabou. Espero que você possa me contar. Eu vou ter mais cuidado no futuro. Eu digo isso sinceramente. Eu estou bravo. Onda de raiva. O vento mudou. Xiaoqing ficou em silêncio por um momento. Ela então perguntou. Você tem uma namorada? Não sei se é uma ilusão. Eu sinto que a voz dela tem um leve tom de choro. Foi realmente um mal-entendido. Eu suspirei aliviado. Eu não tenho namorada nenhuma. A escola ainda me designou algo. Como eu poderia não saber? Você ainda quer me esconder isso? Yui de repente virou a cabeça e me olhou. O tom não era de uma pergunta dura. Ao contrário, tinha um toque de fofura. Claramente estava mais calmo. Ele definitivamente não se atreve a esconder nada de você. Iedai apareceu do nada. Ela disse, sorrindo. Senti o olhar hostil de Xiaoqing. Iedai continuou. Eu conheci Luo Muion através da competição de modelagem matemática. Eu estava conversando com ele sobre ideias esta manhã. Não é o tipo de relacionamento que você está pensando. Vejo que você não está bem. Ele me arrastou a noite toda para te explicar. Não se preocupe. Ter uma garota tão bonita ao seu lado. Ele não consegue ver mais ninguém. Eu me sinto um pouco envergonhado. Faço sinais para Iedai. Espero que ela não diga mais nada. Não sei se foi intencional ou não. Meu sinal foi completamente ignorado. Ele está muito interessado em você. Ele é só um pouco cabeça dura. Tente ser um pouco compreensiva. Uma série de perguntas bombardeando. Deixou a Xiaoqing, que já não estava muito clara, ainda mais confusa. Ela só consegue pensar em duas coisas. Então eles não são um casal. Além disso, esse cara é um verdadeiro babaca. Vendo que o efeito surtiu efeito,
E Dai se vira e acena. Vocês dois podem conversar com calma. Vou voltar para comer. Hoje o parque está vazio. Ela fez questão de alongar a última frase, além de dizer que eu me importo. O que ela disse é verdade. Eu expliquei seriamente. Ela estava com a cabeça baixa. Não sabia no que estava pensando. E então disse: vem um pouco mais para cá. Embora eu estivesse um pouco sem opção, ainda assim me sentei ao lado dela. Foi então que percebi que a calça da Xiao Qingji estava rasgada no joelho. O rasgo ainda estava manchado com sangue vermelho. Eu franzi a testa e perguntei preocupado: o que aconteceu com você? Xiao Qingji instintivamente tentou cobrir o ferimento com a mão, mas a mão parou no ar e recuou. Ela disse timidamente: eu apenas caí. Olhando as manchas de sangue na calça, eu suspeitei que ela tinha caído recentemente, e a lesão não era leve. Eu disse com dor: você caiu à tarde? Durante a última aula da tarde. O professor se estendeu na aula. Estava um pouco ansiosa. Quando desci as escadas, perdi o equilíbrio. Foi quando dois colegas que passavam me ajudaram. Jubalu, o joelho é tão sério? O joelho é justo. Não é fácil. Deve ser bem difícil, né? Riqueza. Riqueza. Você não pode me mandar uma mensagem? É verdade. Uma leve expressão passou pelos meus olhos. Suspirei. Estava um pouco hesitante. Mas ainda perguntei: suas calças estão rasgadas. Está frio aqui sentado? Xiao Qingji acenou levemente com a cabeça. Não tive tempo de falar antes de ser. Meus braços firmes a envolveram apertado. Eu expliquei: eu só fiz isso porque estava preocupado que você pegasse um resfriado. Não me entenda mal. Apenas este exemplo. Este não é um exemplo. Então, o corpo das meninas. Parece que não tem ossos. Olhando para ela, é tão pequena. Pensei que seria fácil segurá-la. Pensei que ao abraçá-la, ela iria sorrir. Sentia meu coração acelerar gradualmente. Xiao Qingji enterrou a cabeça em meu peito. Duas mãozinhas lentamente abraçaram minhas costas. Eu brinquei com ela de forma travessa. Isso aqui não é para comer? Eu lembro da última vez. Eu lembro de múltiplos ângulos. Xiao Qingji ficou um pouco surpresa após ouvir isso. Em seguida, apertou com força uma parte da minha carne nas costas. Ela me lançou um olhar de reprovação. Se você não falar, vai morrer? Eu, sentindo dor, rapidamente implorei por clemência. Errei. Eu usei a boca. Ela sorriu suavemente, mas os dedos não se soltaram. Pelo contrário, se apertou ainda mais nas minhas costas. Eu sorri de forma um pouco envergonhada, mas por dentro, me senti aquecido. Você não é um peixe, certo? Sim. Ela respondeu suavemente. Sua voz tinha um toque de manha. Eu aproveitei e disse: que coincidência! Eu também estou um pouco. Então, vamos nos aquecer um pouco mais. Grande pervertido. Um leve olhar de reprovação apareceu em seu rosto, mas ela não rejeitou minha proposta. Assim, nós quietamente aproveitamos essa rara tranquilidade e calor. Na manhã seguinte, Xiao Qingji acordou especialmente cedo. Ela estava apenas ocupada tratando da lesão no joelho na enfermaria. Ao voltar para casa, examinei com mais cuidado. Descobri que a lesão era bastante grave, embora estivesse relativamente bem parado. Mas ao andar um pouco mais rápido, a ferida começava a doer levemente. Ela percebeu que hoje levaria mais tempo para ir à escola. Por isso, decidiu acordar mais cedo para evitar atrasos. Sabendo disso, pensou que teria um grande idiota acompanhando-a na aula. Parece que isso não é um bom sinal de amor. Não pode ser considerado amor de forma alguma. Xiao Qingji nem percebeu. O canto de sua boca já estava levantado, lutando para sair do aconchegante edredom. Ela rapidamente completou seu banho e cuidadosamente penteou o cabelo em frente ao espelho, com cuidado. Em seguida, ela se sentou na sala de estar, esperando em silêncio pelo som da campainha. Isso é algo que ela faz todas as manhãs antes de sair, na hora de arrumar ou escolher as roupas. Eu já estou chegando. Por favor, em breve. O som familiar da campainha ecoou. Hoje cedo já vi. Hoje é. Eu claramente fiquei bastante surpreso. Meu olhar naturalmente se dirigiu. Para um instante, minha bochecha ficou levemente vermelha. Silenciosamente, eu encolhi o pé descalço. Sorrindo, eu incentivei a perguntar. Com um passo um pouco hesitante, ela se aproximou e perguntou. Estava bastante animada. Com o remédio de ontem à noite e o remédio da noite, já melhorou muito esta manhã. Eu sugeri que hoje, vamos para a escola de carro comigo. Não ande mais, já sabe o caminho. Seu carro fez uma expressão confusa, que não é muito diferente do retorno da bicicleta de montanha. Eu me lembro que consigo sozinho. Não é tão difícil assim. Não deve ser difícil. O raciocínio dela aos poucos estava saindo dos trilhos. Não será que esse cara naquele acidente se machucou? Mas ele também alugou. Então ficou fazendo de conta que não se conhecia. E depois usou secretamente essa diferença de informação de 6 anos para ganhar muito dinheiro. Dinheiro. E estava cheio. Aquilo que ele fez nesse tempo não foi. Pensando nisso,
Xiao Qingji de repente sentiu o rosto aquecer, mordendo os lábios. Ela deu um tapa forte em meu ombro, com uma expressão confusa. Logo pela manhã, tudo estava bem. Nota, esta frase parece incompleta ou cortada. De repente, ela se deu um tapa. Nota, esta frase parece incompleta ou cortada. É só acostumar. Se ao menos eu conseguisse entender o que ela está pensando. Nota, esta frase parece incompleta ou cortada. Nota, esta frase parece incompleta ou cortada. Eu apontei para o galpão de metal. Aquela bicicleta de montanha preta como carvão. Você pode esperar aqui por mim. Nota, esta frase parece incompleta ou cortada. Não é aquela bicicleta dele? É aquela bicicleta dele? Parece que eu me confundi. Espere eu pegar minha bicicleta de montanha. Nota, esta frase parece incompleta ou cortada. Agora há algo estranho lá em cima. Eu segui seu olhar. Na noite passada. Nota, esta frase parece incompleta ou cortada. Eu a olhei com um pouco de nervosismo. Quanto mais eu pensava na noite passada, eu desci segurando as ferramentas para consertá-las. Eu saí com as ferramentas. Exame de saúde. A montanha que antes era impressionante, agora parece um pouco cômica. Só agora percebo. Agora eu deveria. Só agora percebo. O coração das mulheres é sempre assim. Em cima disso, uma coisa estranha em cima. Atravessando a rua cheia de gente. Parece que é um pouco forçado. O tempo ainda parece cedo. Não é um caminho longo, certo? Segureze um pouco. Por favor, se me atender. Eu fiquei paralisado por um momento. As pessoas entram e se sentam no banco do carro. Indicou para subir. Xiao Qingji veio até aqui. Sentou-se cuidadosamente atrás. Assim que terminou de falar, com força, foi em frente. A bicicleta de montanha deslizou para frente. Ao mesmo tempo, Quan Rui estava encostada na varanda, segurando um copo de leite quente. Com o queixo, apontou para nós que estávamos não muito longe no prédio. Falou sorrindo. Seu filho entende mais de romance do que nós naquela época. Você nem consegue se dar ao luxo de me levar na bicicleta. Aquele carro velho e... eu mesmo não sei como ir. Lu Jian se defendia. Ficou claro. Caminhar também não é romântico? Wang Rui revirou os olhos. Seu filho herda isso de você. Qual parte? Heterossexual. Eu segurava o guidão com as duas mãos. De manhã, uma brisa fresca se fazia sentir. A cabeça de Xiao Qingji estava escondida atrás de mim. Seu braço estava ao redor da minha cintura. Eu podia sentir claramente o calor da sua respiração. Sua respiração passava pela parte de trás do meu pescoço. Quando costumava ter essas atitudes carinhosas com ela, era sem sentir nada. Era porque eu estava sem tradução disponível. Sem tradução disponível. Nos olhos. Putz. Sem tradução disponível. Se há mais de um mês. Se eu tivesse que descrever minha amiga de infância, eu diria sem hesitar. Mas após passar por esse tempo, até o ponto de eu realmente ficar nervoso por causa dela, e em contrapartida, com a minha ansiedade, eu estava aproveitando muito. Ela se lembrou de quando estávamos apaixonados na vida passada. Eu costumava levá-la pela cidade à noite de bicicleta elétrica. A cena de passear à beira do lago. Em meio aos pensamentos, a bicicleta de montanha parou lentamente. Ela se sentou. Então ouvi a minha voz, um pouco resignada. Ficou forte. Bom dia, senhor mais velho. Eu esforçou-me para fazer uma expressão natural. Acenei para ele. Xiao Qingji então apareceu por trás de mim. Seu olhar seguiu a minha linha de visão. Parou naquele que estava agachado no abrigo de bicicletas, trancando a bicicleta, o senhor mais velho. Liu Qiao parecia ter ouvido uma voz familiar. Ao ver que era eu, que trabalho na biblioteca com ele, ele sorriu e respondeu, bom dia. Eu pretendo ir parar sozinho. Mais um. Isso parece não ter nada a ver. O que tem a ver com isso? Desde que você pense um pouco. Vi que a bicicleta tinha um assento estranho atrás. Também vi que as duas pessoas estavam indo juntas. Imediatamente fiquei pálido. O olhar de Liu Qiao pousou em aquela cabecinha atrás de mim. Pequeno. É assim que você gosta de manter alguém escondido em casa? Boca plana. Agora ele te pegou em flagrante, não é? Sentindo o olhar gentil de Liu Shueishan, meu corpo quase teve arrepios. Há uma sensação muito estranha. Olhar e coração. Shueishan 4. Não vai 4. Não, 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 não vai. Antes, quando eu estava vadiando na biblioteca, as duas pessoas estavam conversando. Liu Shueishan gosta de meninas. Pensando nisso, eu deixei. Conversei um pouco com Liu Qiao. Então fui na direção do prédio escolar com Xiao Qinshao. A partir de agora você vai me levar de bicicleta todo dia? Perguntei. Quando sua lesão no joelho estiver curada, eu irei desmontar a prateleira de trás. O café da manhã que eu engoli. Ele deu de ombros e disse, eu sou tão bonito em uma mountain bike. Instalar aquela coisa. Deve ser morto. Se não fosse pela sua dificuldade em andar, eu desinstalaria isso agora mesmo. Ela olhou para trás. Não pode dizer algumas palavras agradáveis para mim? Mesmo que ambos saibamos que é uma mentira. Será muito. O diretor é um homem justo.
20 anos solteiro sem namorada. Não é normal. Ou não puxar. Não é uma promessa. Junto com essa morte, conhecendo a mãe solteira deste sujeito, parece que será só neste final de semana. No final, ele suspirou levemente. Ele soltou um suspiro muito suave. Agora, eu perguntei confuso. Bati a cabeça e fiquei tonto. Eu ensino todo final de semana. Naturalidade. Assistente. Eu olhei, confuso, para as costas da chefe. Apenas com o nível dela na disciplina. E com um cérebro com circuitos intrigantes. Assistente de ensino? Ensino. Parece que ainda não te contei sobre o serviço bom. O serviço bom é algo que você deve considerar. Sim, a visão, discernimento. Ela começou a explicar. Equipamento de karatê faixa preta. Fiquei tão assustado que parei. Quase pisei em falso nos degraus da escada. Sabia que ela sabia lutar. É como o poderoso Xian Yu. Mas não sabia que era tão exagerado. Não é nada estranho. Quando ela treinava karatê, coincidentemente, era o período de rivalidade entre os dois. Eu não sei. Eu não sei. Originalmente, só achava divertido. Inscreveu-se na maior instituição de karatê. Quem imaginaria que ela tinha tanto talento? Naquelas almofadas quadradas. Mostrou uma agilidade e força impressionantes. Como se estivesse brincando. E então conquistou a faixa preta. Vulto conquistou a faixa preta. Depois disso, o treinador principal da instituição viu seu talento. E a manteve lá como assistente. Todo mês há um subsídio considerável. Porque como? Ela secretamente economizou um cofre bastante cheio. Desde que ela tem sua própria força. Antes, vamos primeiro cuidar disso. Vamos fazer isso primeiro. Isso é a faixa preta que o ensino médio recebe. E agora, todo fim de semana é lei. Nos sábados e domingos. Você vem até mim depois do trabalho? Chegando em casa, a roupa. A roupa foi. Xiu fez um leve bico. Então eu fui te procurar, tá? É isso que eu fui fazer. Procurar você. Sério. Agora não dá para ver nada. Todos os dias, pontualmente na biblioteca. Espere um momento. Surpreendentemente, também estou cansado o dia todo. Uma oportunidade no fim de semana. A relação se infiltra no lugar onde a chefe é assistente. Vamos admirar seu charme. Praticar no campo vazio. Eu nunca tinha visto antes. Na minha memória. Não, por favor, não durma na aula. Por favor, descanse. É apenas uma variedade de vadiagem. O que é especializado em mãos? Mãos especializadas são profissionais. Estou muito curioso sobre o que comprei. Uma aula comum. O professor habitual. A primavera comum está dormindo. Qual é a diferença entre a aula de hoje e as de costume? O café da manhã é a refeição mais importante. É uma repetição constante. Quando o sol derrete no topo da montanha em cor âmbar. Um dia foi declarado. Com a minha habilidade ao volante. Levou-a suavemente até o andar de baixo. E a ajudei a voltar para casa. A missão de hoje foi bem sucedida. Justo quando me virei para pegar a chave e abrir a porta, uma figura de repente se aproximou. Meus pais ainda estão em casa. Eu via que Kinji estava prestes a ir para casa comigo. Observando o relógio. Um sorriso. Um momento. Em silêncio. Cada vez mais perto dos móveis. Caminhando melhor em casa. Não seria que naquela noite acabei batendo a cabeça e ficando tonto? Anteriormente, não era difícil se reunir para o jantar. Considerando que conheço ela. Deixei entrar por uma noite. Hoje canto. É a minha vida? Eu rapidamente me virei. O contorno que seguia. Estava prestes a explicar, quando ouvi a voz suave da Wang Hui. Xiaoyui, você chegou. Olá, tia Wang. Olá, tio Lu. Fui e cumprimentou educadamente. Com uma opinião muito educada. Os pais estão online chorando. Ela exibiu um sorriso doce. O que fez Wang Hui e Lu Jian se olharem. Não pude evitar e acenei levemente. Não é à toa que é uma garota que cresceu diante dos meus olhos. Tão obediente e madura. E ainda por cima tão bonita. Como uma flor de pêssego que floresce no início de março. As despesas regulares com o filho. Brilhantemente vê-lo como um filho. O dia todo só sabe escrever no quarto. Não sabe nem o que está fazendo. Os dois ainda passam o dia grudados. Não poderia aprender mais com as garotas? Não sabe que sorte de cão seu filho teve? A filha do velho Xiao pode se interessar por ele. Sentiu rapidamente que estava na sala de estar. Imediatamente engoli as palavras que estavam na ponta da língua. Mãe, o que há com o seu olhar? Wang Hui estava me encarando de forma não muito amigável. Comecei a falar. Você já trocou de sapatos? Então ela veio até aqui. Você que arrastou isso, não é? Eu olhei para Xiao Qingji, que estava usando sapatos de couro pequenos. Ela fez uma careta. Vá lá e troque suas chinelas. Afinal, quem é seu verdadeiro filho? Por que me xingar e não a ela? Era assim quando éramos crianças. Não importa o que aconteça entre mim e Xiao Qingji. 20. Primeiro me bata e depois converse. Eu olhei discretamente para Xiao. Eu dei uma olhada furtiva? Não é que crescer atraente permita fazer o que quiser? Seu tio Xiao e os outros voltaram para casa para resolver alguns assuntos.
Provavelmente ficarão em Penshen por cerca de uma semana. Durante esse tempo, a alimentação de Xiao Yui ficará por nossa conta, enquanto lavava os vegetais. Na fazenda, à beira do chá, falando, cigarras, com as pernas cruzadas. Só estava dizendo, essa mulher malvada comeu 7, sabendo que os pais dele estavam em casa. Ainda assim se atreveu a vir. A próxima exibição. Ela já está vindo para a própria casa. Não sei o que comer. Pensando que Xiu Kniu viria com frequência à casa dele. Eu sinto uma sensação estranha. Na cozinha. Yu enrolou as mangas até o punho, com as duas mãos segurando um utensílio, lavando delicadamente a sujeira sob a torneira. Wang Hui estava ao lado, preparando o chá. O olhar dela ocasionalmente se desviava para ela. Quanto mais olhava, mais agradável parecia. Se ela ainda colocasse um avental, teria um pouco do sabor de uma pequena esposa. Você é o convidado. Espere até nós termos terminado, e você pode comer. Com as mãos. Não precisa se mexer. De qualquer forma, eu também estou entediado sentado. Além disso, nossas duas famílias já são próximas. Precisamos nos considerar uma família. Mesmo que Xiu Kniu não seja muito inteligente, ela percebe que neste momento, precisa de algumas palavras de sabedoria social. Ela rala a cabeça, pensando, e mal consegue formar essa frase um tanto forçada. Mas o olhar de Wang Hui para ela já estava profundamente filtrado, sem sentir onde estava o problema. No fundo, ela ainda estava contente. Essa garota tem uma boca doce. Ela fala diretamente do coração. Isso é muito melhor do que o filho morto dela. Normalmente, assim como o pai, ele fica sentado jogando no celular. Não viria ajudar um pouco? Como diz o ditado, a primeira impressão é muito importante. Ah, não, a pequena esposa. Xiu Yui vem comer na casa dela. A primeira refeição com certeza precisa agradá-la. Então Wang Hui logo preparou seu famoso ensopado de carne com batata. Sempre que faço isso, eu como 2 tigelas grandes de arroz. Ela ainda está muito confiante. Durante a pausa da espera, algumas pessoas estavam por perto. 9 pessoas pararam. Houve algumas conversas casuais sobre status. A impressão que Luo Jian tinha de Xiu Kniu também era boa. Embora não fosse tão idealizada quanto a de Wang Hui. Mas ele ainda gostava bastante dessa menina comportada. O mais constrangedor entre eles foi: o pai e a mãe estavam ao redor. As pessoas estavam focadas em si mesmas. Só tinha espaço no sofá mais próximo. Só consegui encolher no canto do sofá, parecendo estar apenas no celular. Na verdade, meu olhar estava fixo nas 3 pessoas. Não sei porquê. Meu coração estava ansioso com a nova casa. No fundo, desejava muito que tudo estivesse bem. Me deixou com uma sensação de solidão, como se estivesse no palácio. Você e Luo Muyun têm se dado bem ultimamente, não? Wang Hui perguntou com um sorriso. É. Sim. Ele tem me cuidado bem. Isso é bom. Se ele te tratar mal de alguma forma, diga à tia. A tia vai te defender. A consciência deu uma olhada. O sorriso de antecipação no olhar dela me deixou um pouco inquieto. Afinal, é um assunto que envolve a vida e o patrimônio. Eu desliguei a tela do celular. Coloquei-o de cabeça para baixo na mesa de centro. Fiquei com os ouvidos atentos, ouvindo a conversa dos dois. Ah, entendi. Eu já sei. Eu não esperava. Os dois começaram a sussurrar de repente. Só consegui ouvir algumas poucas palavras. Essa mulher demoníaca. Não estão falando sobre o desconforto dele, estarão? De repente, Wang Hui olhou para trás com um olhar que era difícil de decifrar. Ele lançou um olhar. E então se levantou e foi para a cozinha. Meu coração gelou. Eu já sabia. A família égua. Um lobo dentro de casa? E a entrada pública. É hora de comer. Wang Hui gritou da cozinha. Um grande prato de batatas com carne cozida estava fumegando. Foi trazido para a mesa. Juntamente com ele, foi servido um prato de vegetais fritos, Shanghai King e uma simples sopa de ovo. Algumas pessoas estavam sentadas em uma grande mesa redonda. Os olhares estavam fixos na carne bovina no centro da mesa. Mesmo já tendo comido bastante, eu ainda não consigo evitar de salivar. Está realmente muito cheiroso. Com o canto do olho, percebi que Wang Hui estava me passando uma tigela de arroz branco. Eu instintivamente estendi a mão para pegar. A tigela de arroz branco parecia estar brincando com ele. Então se recuou. Olhei para minha mãe, confuso. Fui instruído, como se fosse um caminho para os menores. Obrigado, tia. Xiu Kniu aceitou o arroz obedientemente. Dentro, estava esfriando. Eu perguntei enquanto colocava comida na boca. A saliva no canto da boca. A posição na família diminuiu em 3. Da carne bovina. De repente, senti meu pé sendo chutado. Levantei a cabeça, confuso. Olhei para ela com cautela. Ela não estava com muita fome ou talvez não pudesse comer neste momento. Terminei de comer uma pequena tigela de arroz. Não pedi mais arroz. Cantando você como se não houvesse nada. Enquanto canto, canto e canto. E sopro suavemente com a boca pequena. Parece que estou fazendo isso bem. É uma pena que eu tenha usado isso. Infelizmente, ainda foi visto através de 7
Estou pensando com orgulho. Eu pensei em algo. A situação que aparece em romances e novelas. Surpreendentemente, isso vai acontecer hoje. Meu coração começou a bater um pouco mais rápido. Na superfície, continuo olhando para baixo e comendo. Fazendo esse tipo de coisa na minha casa. De acordo com a lógica. Usando a ponta dos pés na mesa de jantar. Normalmente, isso não é comum. Isso é algo que uma mulher fria e poderosa gosta de fazer? Onde será que a Xiaoyu aprendeu a fazer isso? Posso imaginar o que ela poderia fazer na mesa. No máximo, ela poderia virar a mesa com grande presença, e então apontar para as pessoas ao redor e gritar. Então, não faça isso. O comportamento agora parece não se encaixar muito bem na minha impressão sobre a Xiao Qinjiu. Pensando. Aluguel. Meu pé foi de repente chutado novamente. Foi breve, só um pouco mais leve. Apenas a força foi mais leve. Ela ainda tem coragem de vir. Sou Tese. E um som suave chegou aos meus ouvidos. Parece que te vi, certo? Você está gostando? Parece que está bom. Eu fui pegando um pouco de comida. Ele não pôde evitar. Wang Hui realmente não comeu muito. Ela apenas pegou algumas batatas e algumas folhas verdes. E assim terminou o jantar. Ela olhou para Xiu Qinyu com um sorriso nos olhos. Como está a comida que a tia fez? Primavera. Está muito cheiroso. Está muito gostoso. O sorriso nos olhos de Wang Hui se intensificou. Se está gostoso, então coma mais. Como você só comeu uma tigela de arroz? Mas, não como muito. Obrigado, tia. Xiu Qiange esfregou a barriga e desconversou. Experiência. Interação com Wang Hui. Wang Hui gosta do tipo de menina delicada e obediente. Eu definitivamente não posso mostrar meu verdadeiro apetite. Afinal, quando eu me abro para comer, até Luo Muiyun, que consegue devorar 2 tigelas enormes de macarrão de manhã, já não consegue mais. Deve ser a tia Zhan. É. Aquele carneiro estava tão delicioso. E muito saboroso. Macio e cheio de sabor. Não compra só uma porção. Uma entrega. Melhor tomar um caldo de intestinos. Quando ouvi ela dizendo que não consegue comer muito, quase cuspi a comida que estava na boca. Uma refeição poderia acabar com mais da metade da panela de sopa. Sopa de camarão com 2 tigelas de arroz branco. Você tem um apetite pequeno. Então, as outras garotas não estariam com anorexia? Eu pensei sobre antes da refeição. A bruxa estava secretamente denunciando ele. Senti um impulso de querer furá-la. Engoli a comida que estava na boca. Olhei para a cabeça. Olhei novamente. Não é uma surpresa. No final, quem ainda se machuca sou eu mesmo. No fundo do meu coração, estou muito angustiado. Por que é assim? Sinto-me à vontade nesta casa. Deve ter muita gente namorando na faculdade, certo? À noite, muitas pessoas estão por aí. Ouvi um colega dizer. Há até quem esteja se abraçando e se beijando embaixo do prédio do dormitório. Xiu Qiange, irritada, comentou. Percebi completamente que eu já tinha sido levado para dentro. Isso é normal, né? Uma ótima oportunidade. Preciso ter um relacionamento. Não é algo comum nesses vídeos curtos? Uma universidade cheia de amor. Isso não é completo. Wang Hui acrescentou. Opiniões. Não sei se há alguma ligação necessária entre isso. Eu também acho. Então, você já pensou em arranjar um namorado na escola? Neste momento, já percebi. As palavras da minha mãe têm um significado. Mas assim que levantei a cabeça, fui pegando um olhar da Wang X. Isso é uma bênção. Deve haver algo mais sutil. Ela voltou ao presente. Foi para conquistar esse hétero direto chamado Luo Muiyun. Onde você já pensou em procurar um namorado? Ela decidiu que vai ficar com esse grande idiota para toda a vida. Xiu Qinyu claramente entendeu mal o que Wang Hui quis dizer. O foco dela é na escola. E o foco de Wang Hui é encontrar um namorado. Ao ouvir essa resposta inesperada, Wang Hui ficou um pouco surpresa. Por um momento, ela não soube o que dizer. Estar com Luo Muiyun já seria suficiente para mim. Colocou cuidadosamente a tigela vazia sobre a mesa. Ela disse suavemente. Essa palavra dita sem pensar, fez os olhos de Wang Hui brilharem novamente. Nossa! Eu achava que a chama da esperança tinha se apagado. Nunca pensei que isso seria uma volta para demonstrar afeto à tia. Ela também não perguntou mais nada. Afinal, a resposta já estava bem clara. Continuar a falar só faria isso ser desnecessário. Os 4 estavam satisfeitos e bem alimentados. Comi algumas fatias de melão na sala de estar. Xiu Qinyu levantou-se para se preparar para sair. Não vai se despedir dela? Wang Hui olhou para seu filho que estava sentado como uma estátua, com uma expressão de desapontamento. Poderia simplesmente me chutar do sofá. Eu me virei e desviei. Corri até a porta, segurando o bumbum. Ouvi passos. Me vi em uma situação embaraçosa. Perguntou estranhamente. Eu dei de ombros. Eu vim te acompanhar. No corredor escuro. Estava tão quieto que só se ouvia o eco das 2 vozes. O canto dos lábios de Xiu Qinyu se curvou levemente, olhando para cima, para si mesma na escuridão. Uma visão que a fazia parecer mais alta. Nos olhos bonitos como flores de pêssego, havia um brilho suave. Venha aqui.
Eu quero te dizer uma coisa. Hesitei e me inclinei para baixo. Ela aproximou lentamente os lábios do meu ouvido. O ruído desapareceu. Boa noite suave. O ar que ela exalou tocou suavemente a minha bochecha, deixando minhas orelhas não puderem evitar o tédio. Dando um passo, com um sorriso triunfante no rosto. Obrigado pela hospitalidade. Até amanhã. Na manhã seguinte, na próxima manhã, consegui estacionar o carro no abrigo de metal. Em seguida, olhei para o lado, com uma expressão calma e serena. Como está seu joelho? A ferida já havia cicatrizado desde a noite passada. Não dói muito ao andar. Então, vamos pegar o carro esta noite. O local está sendo preparado. Com um sorriso astuto. O caminho todo. De repente, senti uma dor leve no joelho novamente. Tia-avó, não é que eu não me importe com você. Retornando a um ponto anterior, Xiaoxiao voltou para casa, com uma expressão hesitante. Ela não acha que eu não concordo. Alugar uma ave. Ela nunca se preocupou. Ela só gosta muito da sensação de andar na minha bicicleta de montanha. Assim como andar de bicicleta elétrica ao vento. A expressão que estava guardada. Eu tive que lembrar uma vez. Eu também tenho que voltar. Você gosta de vento? Ela acenou. Ela apontou com força para os 2 pontos. O que fica é uma luz sutil. O canto da minha boca se ergueu em um sorriso travesso. Então você deve ficar atento. O canto da boca tremeu levemente. Amigo, merece não ter namorada. Voltando para o condomínio ao meio-dia. Eu empurrei a porta. Eu abri a porta. E vi minha mãe. E vi meu pai e minha mãe com expressões apressadas. Ao ouvir o barulho da porta abrindo, Wang Hui estava empurrando o cachecol para dentro do casaco. Olhando para mim, disse com preocupação. Tem uma emergência no trabalho. Seu pai e eu precisamos voltar imediatamente. Pode levar um tempo. A comida na geladeira. Dizia com calma. Os dois rapidamente trocaram de sapatos. Desapareceram do lado de fora da porta. Suspirei com resignação. A luz ocasionalmente se movia em direção àquela figura na cozinha. Tios não estavam em casa. Não é que só havia eu de novo? Mas, ao soprar, o que acontece em minha casa? As coisas que acontecem em casa. Ela ficou envergonhada de novo. Confusa, pensando em sair sem terminar a refeição. 2 mãos pequenas foram. No momento em que ela hesitou, de repente, minha voz ecoou na cozinha. Hoje, depois de comer, a reunião será na minha casa. Eu deixei para hoje. Há um motivo para isso. Amanhã será dela. Cantando enquanto faz suas pequenas contas. Mas está pensando nas suas pequenas contas. A aula de hoje. Hoje está caindo. Aparentemente, diz que depois de comer, vai ficar um pouco. Naquele momento, vamos trocar uma ideia. Já não está quase de noite? Então, podemos jantar. Então, as frutas estão muito frescas. Conversa despretensiosa de Shandong. Já é noite. Por fim. No final, isso é um segredo. Na cozinha. Preparando a comida. Salvando. Prestando atenção na sala. Era mesmo eu? Desanimada. Internamente, ela se xinga por não conseguir se acalmar. Estava com as mãos ocupadas. Sabendo que descobriu algo. Não sabia quando tinha parado na frente da pia. Perguntou. Você ouviu o que eu te perguntei antes? Ouviu? Sim. Você quer que eu termine de comer? Eu assenti com a cabeça. Olhei para ela com expectativa. Então, você se organiza. A voz de Xiu QNG era clara e melodiosa. Ela tinha uma expressão de satisfação, como se quisesse se vingar. Hora do jantar. Sem Wang Hui e Luo Jian para supervisionar. Supervisão na presença de Jian. Ela finalmente pode se abrir. Ela disse que ela é T. Ela primeiro foi com a mãe. E então ela acabou com um pouco mais da metade da tigela de arroz. A satisfação estava estampada em seu rosto. Eu estava sentado em um canto. O canto da minha boca se curvou ligeiramente. Levantei a voz, imitando o que a mãe Ma disse ontem à noite. Ai, tia, eu não consigo comer muito. Você quer morrer? O rosto de Xiu Kniu ficou levemente ruborizado. Mas seu olhar ainda não se afastava da tigela. Ela falou de forma constrangida, embora tenha aceitado com palavras. Mas depois do almoço, ela realmente saiu. No cabelo. E nós trocávamos provocações. Por que é isso? Por que isso é ruim? Eu dei uma olhada discretamente. A vilã estava com os pés pequenos em cima do sofá. Os dedos dos pés, rosados e brancos, se moviam alegremente para cima e para baixo, como um caramelo de leite recém-desembrulhado. Doce. Fora. Esse olhar de desprezo. Pensei comigo mesma. Fiquei por conta própria. Falando de algo. Vendo. Aproveitou-se, né?